Fala galera, seja muito bem-vindo ao 2R Cash, esse podcast que é iniciativa da 2R Digital Marketing. E a gente está aqui hoje com um convidado super especial, o Paulo Kernak, para a gente falar sobre um dos principais temas aí do momento, que é a inteligência artificial. Olha só, então se você quer entender como a inteligência artificial pode ajudar na realidade da sua empresa, né, seja você da área do marketing ou não, né, um empreendedor, né, de qualquer nicho, você vai entender até o final desse episódio por que a inteligência artificial vai ajudar você no seu dia a dia, na escalabilidade do seu negócio, em aumentar a margem de lucro e também, né, não ser limado ali do mercado. Afinal, quem não se atualiza é superado. Então, seja muito bem-vindo, Paulo. Estou muito contente aí de te receber nesse episódio e muito legal aí a nossa conversa, cara. Pô, massa, eu que agradeço estar aqui hoje. A gente que se conheceu, eu atendendo comercialmente o Maurício. E curiosamente a gente morava junto, né? Morava perto, assim, 400 metros de distância. Então hoje eu tô tendo essa oportunidade aqui de falar. E eu queria começar falando já, entregando conteúdo de qualidade já. Não quero Lança nem brava, falar lança brava. tanto sobre mim, porque acho que o primeiro passo, eu gosto de pensar muito sobre por que as pessoas deveriam se importar primeiro com esse assunto de inteligência artificial. Total. Né? Até porque é uma coisa que já está regendo nossa vida de diversas formas através do nosso celular e etc. Né? Existem diferentes tipos de inteligência artificial, mas hoje o principal motivo é que na última pesquisa que a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, né, fez e liberou agora em março, a inteligência artificial, na capacidade que ela se encontra hoje, ela já substitui ou acelera 57% das tarefas existentes em diferentes tipos de trabalho e com a mesma qualidade, né, que é o ponto principal. Não é fazer a tarefa fazer, não, é mantendo a mesma qualidade de um humano, ela consegue acelerar ou ainda fazer a substituição disso. E você tem ali alguns benefícios disso quando você pensa a nível de empresa, né, como eficiência operacional, então redução de custos para manter o mesmo resultado, até aumentar esse resultado. Você ter uma capacidade de inovação, de botar para fora projetos que antes você achava até impossíveis de colocar, ou até liberar a escala de determinadas operações, como de serviço, por exemplo, que é o caso de você que tem uma agência. Então, tem uma série de coisas ali do porquê isso, né? E aí, quando a gente pensa em inteligência artificial, né? Mas beleza, porque o momento agora de você parar para focar 100% nesse assunto? A gente veio de uma inteligência artificial limitada, né? Existem 3 tipos de inteligência artificial: a limitada, a geral e a superinteligência, que é uma parada meio Matrix. Então, não vem o caso agora. A gente está saindo de um paradigma de inteligência artificial limitada, que são inteligências artificiais pré-treinadas com determinadas informações e com determinadas regras. Então, é muito comum você ver inteligência artificial de reconhecimento facial, que é o que você usa quando você vai desbloquear a sua tela do celular ou ainda fazer alguma autorização no banco e etc. E aí a gente está saindo disso para uma inteligência artificial geral. E o que zorra é essa? Inteligência artificial geral. Você está indo para uma inteligência que é capaz de realizar qualquer tarefa realizável por um ser humano. E é qualquer tarefa. Não, e a gente está no limite disso, a gente está no caminho para isso, e o que liberou isso foi a criação de um modelo de linguagem neural mais amplo, que é o GPT, por exemplo. Existem outros modelos, mas o principal hoje é o GPT, que é uma inteligência artificial, que eu costumo brincar assim. Você já teve um sonho de infância, de dormir, às vezes, com um livro embaixo do travesseiro e aprender tudo dele? Aquele que você estudar para a prova, botando um livro na cabeça aqui para ver se passa por osmose, né? Isso, total. Exato. Eu tinha esse sonho. E o GPT, ele meio que fez isso. Ele dormiu com todos os livros disponíveis na internet e aprendeu sobre tudo, né? Então, ele teve essa capacidade de aprender com todos os conhecimentos disponíveis na internet de texto, né, e criar, analisar 175 bilhões de parâmetros para tomada de decisão ali sobre como ele vai te responder e afins. Então, isso permitiu com que a gente começasse a ter uma inteligência artificial generativa. Ela deixa de ser apenas uma execução pré-treinada ali de um escopo mais fechado, para ela começar a dar ideias, a ela te dar sugestões, insights, etc. E neste exato momento, e aí eu vou colocar uma pimentinha aqui nesse assunto, e aí um pouco do que a gente estava conversando antes também, 2 semanas atrás, liberaram uma forma de você não só
ter insights a partir da inteligência artificial, porque o uso do ChatGPT que é o mais comum, né, que é esse uso de você conversar com a inteligência artificial, ele te dá ideias, ele começar a executar tarefas de texto para você, como criação de texto, uma série de coisas. Esse uso, ok, já está conhecido. Mas há 2 semanas atrás, liberaram uma potencialidade que é a seguinte, que é o AutoGPT, que é o próprio GPT ensinando ao GPT como ele deve fazer as tarefas e ele pode executar as tarefas. Então, é um modelo em que você cria diferentes agentes virtuais, ou seja, você cria diferentes inteligências artificiais a partir de um objetivo. Então, a única coisa que você vai fazer é digitar um objetivo. Inclusive, tem gente colocando como acabar com a fome do mundo. Esse é o objetivo. E aí, automaticamente, ele vai criando agentes virtuais baseados nessa linguagem neural para executar essa tarefa. E aí, esse modelo ele tem acesso à internet, ele tem acesso a todas as plataformas através de APIs. Então, se você colocar ele num Zapier, por exemplo, ele tem acesso a todas as APIs do Zapier. E o Zapier hoje é uma das aplicações que tem mais APIs, ou seja, acesso a outras plataformas e possibilidade de modificar dentro de outras plataformas para executar a sua tarefa. Perfeito. Então, agora, não é só, eu vou conversar aqui com o ChatGPT e ver o que ele tem para me sugerir. Não, eu vou conversar com essa IA, eu vou dar um objetivo para essa IA e ela vai executar esse objetivo. E ela só vai parar de trabalhar quando ela terminar esse objetivo. Então tem um que está testando como acabar com a fome no mundo, tem um outro cara que está como destruir a humanidade. Então tem um pouco disso. Mas se você, por exemplo, colocar monte o meu planejamento de marketing, ele vai pensar em todos os aspectos. Ele vai criar tarefas, ele vai priorizar tarefas, ele vai executar as tarefas disso sozinho. Então, esse é o nível que a gente chegou, que é o mais próximo agora da inteligência geral artificial, que é a inteligência capaz de substituir qualquer tarefa humana. Então, eu posso te dizer que essa pesquisa do mês passado da OpenAI, ela já está defasada. Esse número já pode ter aumentado só com isso que acabaram de criar. Então, só para você ter uma ideia. espécie ali de progressão, né, aritmética, uma inteligência que se soma, se retroalimenta. E aí você já sentiu o drama, né? 7 minutos iniciais, a gente já tem aqui conteúdo, tá, explosivo para abrir a mente. Então, se você quer entender tudo sobre inteligência artificial, fica aí até o final, porque tem muito insight bacana. Você já sentiu o drama, que o cara aqui realmente tem o que dizer aqui, tá? Então, a gente começou bem, até segundo o Simon Sinek, começando pelo porquê, né? E aí, cara, eu queria que você dissesse para quem tá chegando aí agora, tá ouvindo muito falar, né, principalmente nesses últimos tempos, sobre inteligência artificial, mas ainda não sabe muito bem o que é. O que é inteligência artificial, cara? É aquele robô do Exterminador do Futuro? Tem risco? Explica para uma pessoa que tá ouvindo falar muito sobre inteligência artificial, mas ainda não conseguiu entender o que é isso, cara. Beleza. Primeiro esse exemplo que eu dei, né? Imagine que você tem acesso hoje a uma inteligência que tem acesso a todas as informações disponíveis gratuitas na internet até 2021. Hoje dá até para fazer, dá até para expandir isso. Mas o ponto da inteligência artificial é que ela é um modelo criado para substituir tarefas, que podem ser tarefas robóticas ou manuais, robóticas repetitivas, ou tarefas humanas mesmo mais complexas. Então, é basicamente uma réplica do nosso modelo mental. Então, na prática, o que o cientista de dados vai fazer lá é replicar um modelo mental do ser humano para fazer com que uma máquina comece a pensar, aspas, né? A interpretar essas diversas informações e conseguir trazer ou uma realização de uma tarefa para você, ou ainda te dar um insight ou acelerar uma tarefa para você. Então é muito voltado para substituir. A OpenAI, inclusive, foi criada com o intuito de substituir mesmo, liberar isso para a humanidade, né? Inclusive tem algumas... o próprio Sam Altman, que hoje é o CEO da OpenAI, ele tem alguns planejamentos para quando a inteligência artificial alcançar esse nível de... Beleza, existe um potencial real da humanidade parar de trabalhar por conta da inteligência artificial. Não é utópico e não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10, pode acontecer daqui a 3 anos. Então, eles já estão se preparando para como é que a gente faz com que as pessoas mantenham a renda, né? E como é que você faz para que as pessoas... o que é que as pessoas vão fazer agora que as inteligências artificiais vão tomar todos os trabalhos, podem tomar todos os trabalhos. Então, tem uma série de questões sobre isso. Mas acabei me delongando na resposta, mas basicamente a inteligência artificial é algo para
substituir tarefas ou manuais repetitivas ou ainda tarefas humanas criativas hoje em dia. Então, Perfeito. E aí, você que está chegando aí agora, você pode estar se perguntando, tá, pô, gostei das informações, mas quem é o Paulo para estar falando isso aqui para a gente, né? Com toda a segurança, toda a sapiência. E aí, até fazendo o gancho, né, do início do episódio, uma história muito bacana, né? E é um dos nossos objetivos aqui com o 2R Cash. Né? Nós somos aqui da Bahia, apesar de atuar em todo o Brasil, mas a gente quer fomentar, né, a questão do empreendedorismo, a questão do marketing, a questão, né, do tech, aqui também no Nordeste, na Bahia. E foi muito bacana a iniciativa dele, né, que, como ele trouxe no início da conversa, ele vai trazer aqui um pouquinho mais. Ele é vendedor enterprise, né, de soluções tecnológicas, né, de automação, de inteligência artificial para negócios em geral, de uma grande empresa aqui do Brasil, lida com grandes players. Né, e ele fez a questão na época, quando ele viu aquele cadastro ali da Bahia, né, uns 3 anos atrás, ali, eu acredito na alta pandemia ainda, ele veio junto com o vendedor, né, nos atender, justamente para ter esse contato também com a pessoa da Bahia. Né? E a partir disso a gente viu ali que a gente morava no mesmo bairro, né? A partir de então ali na Barra, aqui em Salvador, né? Então, muitas caminhadas. Então, Paulo, conta um pouquinho aí da sua experiência, né? Como é que você caiu nessa área aí da inteligência artificial, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Pô, mas, inclusive, só para pegar o gancho dessa história aí, quando eu atendi, eu estava como coordenador de vendas, e aí eu vi esse cadastro e falei, putz, eu mal atendo gente. Em 2 anos de Pareto, eu atendi 3 pessoas de Salvador. E aí, quando eu vi ali o cadastro, eu falei, não, velho, eu que vou atender. E eu ainda fui cobrar a Maurício no follow-up, né? Fazer um follow-up com o Maurício, ele tava caminhando na rua, eu falei, olha esse sacana aqui, ele tá devendo uma resposta para mim lá no CRM, vou lá falar com ele. Mas como é que eu atendo hoje, né? Hoje sou vendedor, né? Como o Maurício falou, atendo contas de clientes que faturam mais de 1 bi de investimento, ou 1 bi de faturamento anual, até grandes players globais ou brasileiros, né? Então posso citar alguns aqui como o Itaú, a Sangoban, que é a maior líder de construção civil hoje no mundo. Então, eu tenho a Sul América, o Grupo Pão de Açúcar, enfim. Então, uma série de players, mas a Pareto em si atende pequenos, médios e grandes negócios. Né? Eu, particularmente, estou hoje focado em atender esses grandes negócios. Também atendo alguns pequenos e médios, mas a ideia é democratizar também esse acesso à inteligência artificial de qualidade mesmo, high-tech, né? Para solucionar problemas operacionais, como eu falei, ou seja, aumentar a eficiência operacional, ou seja, redução de tempo, ou às vezes você como agência, por exemplo, né, você poder entregar mais sem precisar passar por um processo de contratação robusto. Então, quando você tem um serviço, por exemplo, você tem que escalar contratando mais pessoas. Hoje não necessariamente, porque inclusive você encontrar um profissional de qualidade é difícil, então você demora para escalar porque você tem que contratar mais pessoas, achar uma pessoa boa no mercado e etc. E aí, com a tecnologia, você consegue acelerar esse processo de escala de um serviço, por exemplo, delegando algumas tarefas para a inteligência artificial. Então, eu faço um pouco disso e focado ali também 100% ali também em mídia paga, né, que é o tráfego pago, que é onde você vai realmente investir nas plataformas de mídia para fazer com que o seu negócio ganhe visibilidade ou venda e etc. Então, eu já trabalho há 2 anos ali na Pareto, voltado para automação e inteligência artificial aplicada à mídia paga, hoje atendendo grandes contas, e hoje também estou fazendo parte da Frente AI, que é um projeto aí que vocês devem ver um pouquinho em breve, onde a gente está focado 100% em inteligência artificial voltada para a experiência do cliente. E isso vai desde o atendimento, que aí vocês podem ver chatbots, né, que é algo mais comum agora, você ser atendido por um chatbot, só que com qualidade, até aqueles atendimentos mesmo de telefone, quando você liga para uma operadora telefônica, você também tem uma conversa mais fluida com aquele operador bot. Sim. E também engajamento dentro de cursos. Né? Uma empresa de educação, por exemplo, que a gente vai começar a atender agora, a gente está voltado a aumentar o engajamento das pessoas no curso, na pós-graduação. Então, personalizando a jornada daquela pessoa. Então, personalizando o aprendizado de acordo com cada um. Então, isso é uma tendência também da inteligência artificial, é a hiperpersonalização. Ela libera isso. Isso não é possível você fazer sem inteligência artificial. Então, eu hoje trabalho nessas frentes e, particularmente, né, estudo já há um tempo tudo isso, né? Modelo de growth, etc. Total, cara. Muito bacana. Eu venho acompanhando
desde então venho acompanhando aí a sua trajetória. E aí, galera, principalmente do comercial. Isso aqui, sim, é um gestor de contas. Né? Você viu aqui a preocupação do cara, né, de evoluir o funil, o relacionamento construído. Né? Eu nunca cheguei a fechar um contrato, mas o relacionamento segue. Né? E as portas conseguem abertas, então nunca desista das suas leads. Se eu pudesse falar uma dica aí, nunca desista das suas leads, faça as recuperações, né? Siga ali o mantra, seja o monge do comercial, né? A única coisa que você tem controle é sobre o seu processo, o sim e o não, você nunca tem o controle, né? Então, muito bacana, Paulo. E aí, cara, eu queria puxar para um outro tema. Um outro tema dentro ainda desse tema, é claro. Toda novidade tira da zona de conforto, né? Traz especulações, traz insegurança, traz medos. E quando o assunto é inteligência artificial, né, até com contribuição aí da cinematografia, né, a gente tem muita especulação sobre inteligência artificial. Tanto riscos à humanidade, né, chega a esse catastrofismo todo, né, vai se voltar contra os humanos, vai acabar com os empregos dos humanos. Hoje já existem, né, debates sobre um fundo mundial, né, para reparo dos seres humanos, até na própria série aí, o Mandaloriano, né, a série que eu gosto de assistir da Disney Plus, um spin-off de Star Wars, eles retratam um dos planetas lá fictícios deles que acontece isso. Né? Eles compram um lote de robôs do Império desativado, né, e reprogramam para eles fazerem todas as atividades do dia a dia do planeta, ao ponto de que a população vive, né, uma democracia direta como no modelo ateniense. Os cidadãos vivem para fazer política, debater sobre a polis, viver a polis. Né? E aí, né, trazendo tudo isso, queria saber de você. Existem riscos reais catastróficos, mas, para além disso, né, qual é o risco da empresa que não enxergar o papel da inteligência artificial na sua operação, no seu dia a dia, na sua escalabilidade, e não só, do profissional. Né? A gente vem falando muito. E aí vem até, antes de passar a palavra, uma provocação. Né? Acredito aí que como você vem trazendo, é um movimento mundial, não tem como voltar para trás. Tem aí, claro, vão haver lapidações, vão haver ajustes, mas é uma tendência que, depois que você vê, não tem mais como desver. Né? Então, o profissional vai, como você falou, o que é inteligência artificial? Uma ferramenta que vai desempenhar ações, né, tarefas, decisões humanas. Né? Então, você não tem como lutar contra isso, mas você pode se atualizar. Exato. Então, com isso, eu quero emendar a pergunta. Quais são os riscos da inteligência artificial justamente para o profissional e para as empresas que não se adaptarem? Você está falando aí, cara, eu atendo hoje as maiores empresas, líderes dos maiores segmentos do Brasil, de varejo, né, de tecnologia, né? Sim, grandes empresas que já estão consolidadas, já têm lucro, já têm uma quantidade grande de equipe, estão olhando com muito carinho para a inteligência artificial, né? Qual é o risco para o profissional e para a empresa que não tiver ligado nisso nos próximos anos ou até próximos meses, né? Perfeito. Próximos meses, assim, já está acontecendo. Isso eu posso te falar de uma pesquisa que foi feita da Resume Builder, que ela fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, né, de 1.000 empresas lá, e dessas 1.000 empresas, eles viram que 1 entre 4 empresas já está implantando pelo menos o ChatGPT dentro da sua empresa. E dessas empresas, pelo menos metade delas, ou seja, 25% de todas as empresas entrevistadas já estão economizando cerca de $75 mil anuais só com a utilização do ChatGPT e algumas outras AIs, depois eles pesquisaram. Né? Então, primeiro, para o empresário, né? Uma coisa que a gente costuma falar em venda, você está deixando dinheiro na mesa. Você tá tendo um custo, né, operacional que pode ser muito bem diminuído usando inteligência artificial ou até mesmo criar modelos de negócio em cima disso. Por exemplo, eu vou te citar uma franqueadora.
né, que a gente atende a uma série de franqueadoras. Um dos problemas da franqueadora quando você pensa em marketing digital, especialmente em mídia paga, é como é que eu gerencio, por exemplo, 2.000 franquias em cima de marketing? Nenhuma agência atende isso. Nenhuma agência tem a capacidade de pegar 2.000 contas de uma vez e atender a mídia paga de um cliente sem o auxílio de uma tecnologia. Sobretudo mantendo o padrão, né? Mantendo o padrão da própria matriz e etc. Então, como é que você faz isso? Com automação e inteligência artificial. A gente desenvolveu lá uma forma de criação de campanha em massa, uma forma de otimização de campanha em massa, de gestão de orçamento em massa, de relatórios em massa para o WhatsApp do franqueado. Então, todo o processo que uma agência teria que contratar, às vezes, 100 funcionários só para atender a conta daquela franquia, ela consegue atender com 3. Ou isso ser internalizado pela própria franqueadora. E isso libera um modelo de receita para a franqueadora, que é dela conseguir fazer aumentar realmente o LTV do seu franqueado mesmo, né? Oferecendo uma gama maior de serviços, dele gerir essa receita. Existe uma série ali de você ter isso sob seu controle, uma série de benefícios também de manter essa qualidade, evitar erros, enfim. Então, libera essas linhas, né? Assim como a gente faz esse mesmo projeto para empresas que querem internalizar, ter um produto de mídia paga dentro do seu próprio software. Então, a gente tem um software lá que tem 130 mil clientes no mundo. Então, 130 mil clientes. Como é que você imagina se esses 130 mil estão fazendo mídia paga de maneira avulsa? Por que você não está centralizando isso em você e também gerando receita em cima disso? Então, tem uma série de coisas que você aumenta, né? O empresário, por exemplo, tem uma das grandes empresas de varejo que a gente trabalha, a gente entrega para eles todos os dias um relatório de análise preditiva de se eles vão vender ou não até as 2 da tarde. Quanto eles vão vender ou não até as 2 da tarde para ele tomar a decisão mais rápida de qual oferta ele vai fazer. A gente consegue automatizar essa oferta também de produtos. Então, imagine uma empresa que tem 300 mil SKUs ou até milhões de SKUs, né? SKUs são quantidade de itens, né? E esses itens diferentes você consegue identificar todos os dias quais são os 10 produtos top daquele dia que eu consigo fazer uma oferta direto para um anúncio ou mandar lá para o PDV ou para o ponto de venda, né, alguma oferta daqueles produtos, ou ainda retirar produtos que não estão performando tão bem ou mudar esse orçamento. Não dá para você analisar isso na mão. Então, a empresa que está fazendo, né, qualquer ação de marketing ou qualquer ação, ou até tendo uma operação que tem muito trabalho operacional repetitivo, ela está deixando dinheiro na mesa hoje, porque ela pode ou economizar esse dinheiro, ou ainda abrir novas linhas de receita para ela. Então, isso é um ponto muito importante. Para o profissional, aí eu te digo, nessa mesma pesquisa, eles falaram que dessas mesmas empresas entrevistadas, uma boa parte delas já substituiu pessoas, né? Então, acho que foi 30% dessas empresas substituíram pessoas já da sua operação. Então, isso fez com que esses profissionais, né? Agora, né? O ponto agora do profissional ele tem que ser especialista, ou seja, aumentar a qualidade dele de entrega mesmo, especialmente a nível estratégico e não só a nível operacional. Então, a tendência agora do profissional é focar em estratégia, ser um profissional nexialista também. O que é nexialista? Conseguir fazer uma junção de diferentes áreas para conseguir entregar o resultado que está sendo esperado dele. Então, talvez a gente tenha uma tendência aí do nexialismo, que é de você conseguir juntar essas diferentes áreas e pensar de maneira estratégica e você usar a inteligência artificial a seu favor. Eu brinco é dominar para não ser dominado. E eu não estou nem brincando. Porque, realmente, apesar das utopias cinematográficas, a gente está mais perto do que a gente imagina dessa utopia. E aí eu tava brincando assim mais cedo que eu tô parecendo aquele cara daquele meme, né? Que tem um cientista que tem um quadro verde atrás, falando assim pra galera, o cabelo em pé, tipo, galera, calma, o bagulho vai virar mesmo. Não é coisa de filme. É tão real essa coisa de que o bagulho vai virar que o próprio... isso é um ponto muito importante. Aí, beleza, você vai olhar pro cara... Você olha pro cara que criou isso. Que criou, no caso, né, o que despontou na inovação disso, que é o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Inclusive, ele é um cara muito, muito foda, assim, ele era o ex-presidente da Y Combinator, né, que é a maior universidade de startups, a maior aceleradora de startups do mundo. É mais difícil você entrar nela do que você entrar em Harvard, por exemplo.
E de lá saíram uma série de players, né? Como a Twitch, o Pinterest, a Stripe, enfim, tipo, vários players saíram da YC e ele era presidente de lá. Onde é que esse cara tá investindo? Você quer olhar a tese de vida de um cara desse? Olha onde é que ele tá investindo. O cara tem 2 investimentos principais. Um é na WorldCoin, que é uma tecnologia que é capaz de analisar sua íris para te dar uma moeda a partir dessa íris, uma moeda universal. E por que a íris? Porque a íris é a coisa mais única que a gente vai ter e ele quer garantir que uma pessoa não se beneficie 2 vezes de um mesmo fundo, né? Então ele está realmente criando uma estratégia de ter uma moeda universal, uma renda universal. Por quê? Porque ele realmente acredita que com a adoção em massa da inteligência artificial, os custos de muitos produtos vão a zero ou vão diminuir muito. A gente vai ter um desemprego absurdo, e esse desemprego absurdo vai ter que ser suprido com uma renda básica universal. É todo mundo vivendo de Bolsa Família, irmão. Então, assim, e ele tá criando Bolsa Família Mundial, digamos assim. Sim. E tá usando para utilizar a íris e usar sua íris para você receber uma vez. E qual é o outro ponto que ele tá investindo? Energia nuclear. E essa energia nuclear baseada em fusão de hélio. E isso é porque ele quer diminuir os custos de eletricidade, porque a inteligência artificial ela consome muita energia, e isso vai ajudar na diminuição desse custo e no aumento da capacidade tecnológica para geração de energia em massa. Aí junta esse cara e junta Elon Musk. Fudeu. Porque, inclusive, Elon Musk teve toda aquela polêmica, né, dele fazer a carta junto com a galera que assinou de parem as máquinas, né? Bom tema, bom tema. O que você achou sobre isso aí, cara? Irmão, novamente, você olhar onde o dinheiro desses caras está. No mesmo mês que Elon Musk soltou essa carta, ele abriu uma empresa de inteligência artificial para desenvolver seu próprio modelo. Então, muito mais uma jogada mercadológica do que você fazer realmente uma preocupação real pela humanidade. Mas o engraçado é que não foi só ele que assinou, né? Isso que é um pouco preocupante, porque, inclusive, CEOs e fundadores de diversas empresas de AI assinaram o documento. Só quem não assinou o documento foi a OpenAI. Mas tem uma galera que... Tem uma galera que assinou, isso deixa um pouco preocupado, mas Bill Gates também fez alguns comentários sobre isso, de que o que eles estavam requisitando na carta é: não façam nenhum modelo que sejam além do GPT-4, que é hoje o modelo mais avançado, porque a gente não sabe dos potenciais do que ele pode chegar. Você ainda não tem travas, não tem controle sobre as travas éticas e travas legais em cima desses modelos de linguagem, porque realmente eles já fazem tudo, irmão. Tipo, eles já a ponto de... Esse exemplo que eu dei do AutoGPT, ele tem... Quando eu digo assim, ele tem acesso à internet e a executar as tarefas. É porque ele pode agir igual a você age no seu computador, só que realizando tudo a partir de um objetivo que você dá. Isso é bizarro. Você pode literalmente substituir vários times, várias pessoas, ou até empregos específicos, só configurando um agente, só configurando. E não é uma coisa difícil. É você configurar um agente com um objetivo. Acabou. E ele não vai parar até esse objetivo ser completo. Então... tem uma série de questões em torno disso, né? Você tem... É real a possibilidade, tão real que a própria galera que é bilionária e já está investindo nisso, investe em soluções para isso. Como você falou, o fundo, né? O fundo americano, que eles também querem taxar grandes empresas. Olha que loucura. Olha que modelo socialista. O bilionário falando em taxar valuation, valor de mercado, na verdade, não market cap, das grandes empresas dos Estados Unidos para fazer esse fundo americano para distribuição dessa renda universal. Os caras estão virando tudo socialista, irmão. É tão grave essa situação da inteligência artificial que você tá vendo bilionários virando socialistas. Olha só. Em algum nível, entendeu? Então... É disruptivo em vários níveis, né, cara? É disruptivo em vários níveis. E aí, Paulo, diante das mudanças, né, como eu trouxe, tem gente aí que vai chorar e tem gente que vai vender lenço, né? Como toda mudança, né, rearruma o mercado, como você trouxe. Então, tá aí mais um motivo de você rever esse episódio, mandar para um amigo seu, algum colega seu de mercado, seu sócio, né? Porque realmente a gente vai precisar ter essa adaptação. E aí, trazendo aqui para o universo do marketing, né, você trouxe a questão da própria Pareto nas soluções que tem ali para o tráfego pago.
A gente veio falando um pouquinho aqui mais do chat GPT, que ele é um modelo de linguagem, então ele funciona muito bem ali para o desenvolvimento de textos. Então a gente já fala aqui no copywriting, né? A gente já falou aqui em escalabilidade, mas trazendo aqui um pouquinho mais para o marketing focado. E aí, pessoal, vai valer tanto para você que é da área do marketing, tanto você que tem um negócio, né? E, como a gente sabe, as vendas são o coração ali de qualquer empresa, né? E para impulsionar as vendas, a gente precisa do marketing. Né? Então, fala aí, Paulo, para a gente, como é que você vê a inteligência artificial aplicada no marketing? Legal. A gente pode fazer aqui assim, para aplicar, né? Você é uma agência. Você tem uma agência. Show. Me conte aí, primeiro. Você tem um time de copyright, né? Você tem um time de design. Você tem um time de gestão de tráfego. Show. Você sente dificuldade hoje em contratar esses profissionais? Só uma dúvida. Muito. Profissionais de qualidade. Não, e sobretudo com o aquecimento do mercado, né? A gente enfrentou aí uma pandemia, mas que para o digital, sobretudo para o marketing, trouxe um boom, né? Então, hoje é difícil não só contratar, mas manter esses talentos dentro da empresa. Exato. E aí, primeiro ponto, né? Você tem o problema que é você manter essa galera, manter uma qualidade operacional. Se um desses sai da sua empresa, às vezes, se você não tem uma operação ali automatizada, alguma inteligência artificial, você está lascado. Então, primeiro ponto é manter a qualidade operacional. Você ter uma... Como é que isso pode ser aplicado, né? O objetivo principal primeiro, né? Manter a qualidade operacional. Show. Eu vou ter uma série de processos prontos já para cada área. Então, digamos que para design, eu já tenho umas bases do que é que eu quero construir para aquele cliente, etc. Eu hoje, ao invés de contratar 5 designers, eu tenho um designer que vai conseguir fazer ter esse arcabouço ali de ferramentas para produzir por esses 5. Porque eu simplesmente tenho um processo definido de como eu quero criar esse design, eu sei explorar determinada ferramenta para conseguir produzir isso. Show. E aí eu estou falando aqui o seguinte, a realidade. Tá? Então, existem... Só um disclaimer assim, importante, que existe a utopia positiva, que beleza, a gente para de trabalhar, todo mundo tem uma renda básica, a gente vai viver de arte, de espiritualidade e de política. Essa é uma utopia que eu gosto, é uma utopia positiva. Mas a realidade é que o pensamento do empresário e afins diversos... Eu faço 40 reuniões por mês, né? Só para vocês terem ideia, com diferentes empresas de diversos segmentos, né? E faturam bilhões. O pensamento do empresário eu quero fazer mais com menos. É a mesma coisa que o cliente chega para você, fazer, Maurício, vem cá, eu vou diminuir meu budget de marketing esse mês, você consegue fazer o dobro? É o sonho de qualquer pessoa, né? E aí, nesse caso, por ter esse objetivo já no mercado em si, ele vai, ao invés de você liberar só tempo de pessoas, você vai ter demissão de pessoas, você vai ter, você tem hoje a parte você conseguir fazer um profissional produzir por 5, ou 2, ou 3, então é economia de custo para gerar um trabalho da mesma qualidade, só que aí aumenta a margem de lucro de quem está fazendo isso. Então, beleza. Aí, feito esse disclaimer, né? Vamos lá, design. Você tem hoje ferramentas que criam fotos em massa do jeito que você quiser. Posso colocar foto de produtos, então faço fotos de produtos sem precisar de um estúdio. Olha que loucura. Eu antes precisava contratar um estúdio para fazer uma série de iluminação, que nem aqui, né? Uma série de coisas de iluminação, de câmera e etc. E agora eu só boto a foto do meu produto e eu consigo gerar uma foto de qualidade desse produto muito melhor do que muitos estúdios, assim, ou com qualidade igual de um estúdio muito complexo. Então, isso é perigoso. Já está tão avançado que até os próprios vídeos, né? Você descreve o roteiro, a inteligência artificial produz o vídeo, depois você dá as ações corretivas, né? Então, por isso que é muito importante o profissional da área do marketing estar antenado com isso, porque, como você falou, quem não se adaptar, quem não estiver ligado nas tendências, né, vai ficar para trás, vai ali ser substituído. Já o cara que está ali, o profissional, né, que ele se adapta, estuda, entende como a ferramenta pode ser aliada dele ao invés de ser um concorrente, né? Esse cara, conta aí qual é a remuneração desse cara, qual é hoje a indispensabilidade dele dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Assim, isso é um ponto, tem um ponto, né? O humano com a máquina bem utilizada, ele vai produzir e vai ser
assim, chega a ser essencial essa pessoa, porque você ainda assim precisa de alguém para tomada de decisão final. Então você ainda precisa do papel do ser humano para essa tomada de decisão final. E por isso que essa pessoa tem que entender do negócio como um todo. Ela vai entender de coisas que a inteligência artificial não vai ter acesso ainda, mas e porque ela vai precisar tomar essa decisão de se aquele projeto vai ser aprovado ou não, e etc. Né? Então, isso torna esse profissional essencial, a remuneração com certeza aumenta muito. Eu não tenho um benchmark para eu te falar aqui exatamente o quanto aumenta, mas isso com certeza já vai vai gerar um aumento sim desses profissionais. Um profissional que correu muito risco foi o profissional de copywriting, que é exatamente quem trabalha com texto. Tudo no marketing nasce a partir de um texto. Desde um roteiro para fazer determinado vídeo, ou alguma foto, e etc. Ou fazer o anúncio, o que é que vai estar escrito no anúncio, o que é que vai estar escrito naquela landing page. E esse profissional é o que hoje corre mais risco, porque a principal função da inteligência artificial mais avançada até então, que é o ChatGPT, é texto, é geração de texto. Tem outras assim voltadas 100% para copyright, e você consegue hoje substituir 100% o copywriter. Aí entra um cara que eu gosto bastante, o André Cia, que ele tá encabeçando esse movimento de copyright mais AI. E ele tá realmente... ele até criou, acho que uma agência agora de copywriting, 100% voltada para esse tipo de atendimento. Porque ele encontrou uma forma de fazer copies com qualidade, com inteligência artificial, e ele produz muito mais copies no mesmo dia, com menos profissionais, e produz uma copy de qualidade ali, porque ele ainda consegue fazer. A inteligência artificial vai te ajudar até mesmo na pesquisa de mercado. Sim. Então, na pesquisa de mercado que é feita antes, na análise de sentimento de mercado, e aí depois ele já produz a partir de todas essas informações. Mas a gente até falou que substitui copywriter. Mas o copywriter que souber, como você falou, se aliar com a IA, até porque se você já usou aí o ChatGPT, você já deve ter percebido. Se você não faz o direcionamento correto, se você não traz os parâmetros corretos para ele produzir o texto, ele vai produzir um texto que não vai servir, que não vai gerar resultado, né? Então, daí cabe o papel do humano, de um excelente copywriter, de ter toda a base, né, metodológica, ter estudado o nicho a fundo e saber guiar a IA para entregar o objetivo que você espera e que você precisa. E diante disso, né, pode até que eu depois vou complementar. Não, mas eu quero botar pimenta aqui. Vamos, só para eu parecer o maluco. Pimentinha baiana. O maluco o maluco do fim do mundo. Mas, não, é porque é sério. Tipo, eu brinco, mas é muito sério, porque eu tô vendo as coisas no front, né? E isso é muito louco. Você falou um ponto, né? No ChatGPT, se você já usou, você precisa orientar ele bem. Ele, inclusive, você não se contente com a primeira resposta dele, né? Você pode dar feedbacks, etc. Existe até uma profissão que foi criada que é engenheiro de prompt. É quem sabe extrair o melhor comando para orientar a inteligência artificial. Mas quem melhor que a inteligência artificial para orientar a inteligência artificial? Se ela sabe todos os mecanismos dela. Então, um hack é isso. Um hack simples do GPT. Você pode criar no ChatGPT um gerador de prompts. Então, você cria um chat ali, um assistente virtual dentro do ChatGPT, um chat ali, que gera prompts para você e sabe orientar essa máquina. O AutoGPT que eu falei para você, ele faz exatamente isso. Você agora tem você tem um assistente virtual inteligência artificial que sabe orientar um outro assistente virtual inteligência artificial para executar essas tarefas da melhor maneira possível. Ele pensa por si. Então, é uma máquina que está girando automática. Então, até quem sabe mexer na inteligência artificial nem vai precisar se aprofundar tanto assim, porque agora você já tem a própria inteligência artificial que sabe orientar a inteligência artificial. E esse é o bagulho virando. Vamos traduzir um pouquinho aí para quem está ainda começando nesse segmento. Prompt. Prompt, beleza. Você alimenta as bases sobre as quais ele vai ter que raciocinar para você, por aí, como é que é mais ou menos? Show. Vou dar um exemplo do Google, né? Por exemplo, no Google você vai lá, você faz uma pesquisa e você tem uma resposta, certo? É diferente. No ChatGPT é diferente. Você não necessariamente vai ter uma pergunta e uma resposta. E se você está usando para, sei lá, eu quero saber sobre fofoca. Será que o ChatGPT sabe a fofoca de algum artista? Não, irmão, você tá usando errado essa porra. Eu tava vendo um vídeo que é tipo, eu tô usando um tambor
pra tocar guitarra, entendeu? Então, tipo assim, é como se eu quisesse tocar guitarra usando um tambor. Então, primeiro ponto, não use o ChatGPT igual o Google, não é a mesma coisa. Como é que você usa o ChatGPT? Dando comandos. Você pode, inclusive, uma analogia que eu fiz ali num post que eu fiz, que é, não sei se todo mundo assistiu Tudo em Todo Tempo ao Mesmo Lugar, que foi o filme ganhador do Oscar, né? Muito legal. Se eu assisto. O que é que esse filme... Vou fazer uma analogia com ele, que aí fica mais fácil de entender. Como é que funciona, né? O ChatGPT é como se fosse o acesso que você tem aos multiversos dentro do filme. Só explicando pra quem não viu o filme. No filme, você tem... Não é o enredo principal, tá? Não é nenhum spoiler grave isso daqui que eu tô falando. Mas no filme... Tem no trailer, tem no trailer. Tem no trailer. Você tem acesso a diferentes versões de você que aprenderam coisas diferentes. Então, é como se eu tenho agora o Paulo, que é vendedor, mas eu já vivi, eu tenho em outro multiverso, por determinadas escolhas que eu tive, um Paulo que é lutador de karatê. E eu tenho um outro multiverso, o Paulo que é artista. Então, no filme, eles têm a capacidade de usar as habilidades dessas outras vidas, desse outro multiverso, para realizar determinada tarefa para você. Ou se aproveitar dessas habilidades, né, principais para aprimorar uma coisa que você quer fazer. Né? Então, ele usa para se defender, né? Pega o karateka para se defender, pega o ator ali se eu quiser fazer uma apresentação, ou alguma coisa assim. O ChatGPT é como se fosse a mesma coisa. Você tem ali, você consegue criar. E o legal do prompt, a lógica legal de fazer um prompt é o seguinte: você primeiro entregar o contexto do que você quer fazer, né? Então você fala, oi chat, é bom ser gente fina com ele, porque depois ele vira aí uma máquina mortífera. Segura esse tutorial aí de como usar o ChatGPT da melhor maneira para chegar no resultado que você precisa. Lança braba. Massa. Primeiro, você tem que entregar o contexto. Então, ela foi feita para entender o que é que você... Tentar entender o que é que você quer fazer. Então, entregar, oi, chat, eu tô a fim de fazer uma apresentação hoje. Então, eu quero a sua ajuda para fazer uma apresentação. Ponto. Para isso, e aí você vai começar a entender qual é a especialidade que ele precisa ter para fazer essa apresentação. Para isso, eu quero que você se posicione como um especialista em apresentações, um especialista em roteiros, em storytelling e etc. Ponto. Eu preciso, aí você vai nichar o formato ou o tom de voz. Eu preciso que você me traga de uma forma leve, uma forma descontraída essa apresentação, num tom de voz simpático e objetivo, enfim. Outro ponto, né? Agora, desenvolva um texto para uma apresentação que eu vou fazer em 20 minutos. Então, eu vou ter 20 minutos para fazer essa apresentação sobre o tema tal. Ponto. Isso você fez um prompt. Então, é contexto, especialidade, forma e o que ele vai fazer exatamente. Então, a melhor forma, assim, de você usar o ChatGPT é transformá-lo em um especialista para o que você quer fazer, realizar como objetivo. Que é tipo você pegar o seu multiverso lá, que aprendeu sobre X coisa, especializou como X coisa, para você realmente realizar aquela tarefa que você tem que realizar. Total, Paulo, muito bacana. E aí, na nossa conversa, a gente vai percebendo, né, cara, que eu queria saber que se você vê dessa mesma forma, cada vez mais as soft skills estão aí ganhando destaque perante as hard skills, né? Então, hoje, o bom profissional, como você trouxe, né, aquele cara que traz conhecimentos agregados, né, de algumas competências que você vai precisar para ser um bom profissional. Né? Então, cada dia mais, o que vai contar para você se destacar no mercado e se manter no mercado, né? São ali as suas habilidades emocionais, sua competência de liderança, né? De você gerar valor através ali desse conjunto de habilidades que você pode trazer. Porque assim, cara, hoje, como você falou, a informação já não é mais o diferencial. Exato. Bem ou mal... eu sou bom profissional porque eu sei tal coisa. Cara, me desculpa. Você vai precisar de algumas outras competências. Você vê nesse sentido, o que é que você acha? Cara, tem um bom pano pra manga disso aí. Porque informação virou commodity. Ponto. Informação virou commodity. Você tem aí disponível, sempre esteve disponível na internet, só que agora você consegue ainda explorar isso de uma maneira muito mais profunda. Informação virou commodity. O que é diferencial? Você fazer uma boa curadoria de informação. Então, os curadores de conteúdo vão ser realmente quem vai ditar, encabeçar determinados movimentos. E também resolução de problemas.
E eu uso isso na minha vida da seguinte maneira. Só contando aqui um pouco mais da minha história, eu larguei a faculdade de Direito na UFBA aqui, faltando 2 anos para eu finalizar, né? Ali no 6º semestre. E eu falei o seguinte, velho, o modelo de faculdade, pelo menos para Direito, era um modelo... Inclusive, você tem várias inteligências artificiais substituindo juristas hoje, tá? Mas, especialmente para Direito, é um modelo muito conteudista. É um modelo que você tem que aprender uma série de leis, uma série de doutrinação, uma série de coisas. E num tempo grande... Eu agora dei um exemplo de uma inovação que teve de 2 semanas para trás e que pode mudar o mundo. Não tem tempo da faculdade se atualizar para isso, né? E aí eu tô falando isso de um lugar que minha mãe é pós-doutora em educação e trabalha na UNEB, né? E na Universidade Estadual aqui da Bahia. Eu sempre tive um valor muito grande da educação. Minha avó é pedagoga. Eu fui criado por minha avó e minha mãe, ambas pedagogas, e minha mãe, inclusive, 100% acadêmica. E eu valorizo muito a questão do ensino em si. Mas eu percebi que o modelo de faculdade para determinadas faculdades, especialmente faculdades que são mais conteudistas, que não exigem também trabalhos com saúde, por exemplo, ele ficou obsoleto. E isso só se potencializou agora com o GPT e com outras inteligências artificiais, porque você não tem sentido você aprofundar tanto no conteúdo se você pode acessar esse conteúdo de maneira muito mais rápida. Eu hoje oriento o meu estudo baseado em problemas ou perguntas, que é, inclusive, uma boa habilidade. Você saber fazer perguntas hoje é a principal habilidade para você explorar uma inteligência artificial. É a curiosidade, é fazer perguntas. Então, eu oriento o meu estudo da seguinte maneira. Eu tenho uma noção de todo o tema que eu quero estudar, então eu estudo growth, né? Então pega negócios, pega marketing, pega vendas, pega dados, pega um pouco de Web3 também, outro tipo de tecnologia como blockchain, etc., e pega um pouco de produto. Então eu estudo todas essas áreas. Eu planejei que eu vou passar 7 anos estudando todas essas áreas e estudando e aplicando, né, obviamente. Então, o que eu faço hoje é uma pergunta para o ano. Então, eu faço uma pergunta do ano. Então, o que é que eu quero resolver nesse ano, pensando nesse pack de habilidades. E aí, para a pergunta do ano, eu quebro em perguntas de trimestre. Então, eu tenho uma pergunta para o trimestre 1, para o trimestre 2, para o trimestre 3 e trimestre 4. No início do trimestre, eu vejo quais são os cursos ou skills dentro desse escopo que eu vou precisar usar para resolver aquele problema ou aquela pergunta. Então, é assim que eu estudo hoje. E eu acredito que, por exemplo, é um modelo muito mais atualizado. Aí eu posso te dar benchmark de vida, né? Quando eu saí da faculdade, eu fiz assim, velho, falta 2 anos para acabar. Beleza. Eu vou fazer experimentação. Minha tese é, se em 2 anos eu conseguir chegar numa remuneração maior do que a remuneração padrão de um advogado, eu vou continuar nesse caminho. Se passar 2 anos e eu não conseguir isso, eu posso voltar para a faculdade e afins. Resultado, eu hoje ganho mais do que a maioria dos meus amigos de direito, né? Eu, inclusive, fiz até uma reunião com eles final de semana passado. E eu estou no nível de informação que está encabeçando determinadas inovações. E hoje, tipo assim, fazendo benchmark acadêmico, né? Quando minha mãe me deu moral, quando eu mostrei que eu estava ganhando mais que ela. E ela é concursada, ela, enfim, tem pós-doutorado, né? Então, em muito menos tempo de estudo, por exemplo. Porque Total. eu foquei no como é que é a melhor forma de aprender, como é que eu consigo executar isso rápido e validar aquele problema muito rápido e fazer um aprendizado orientado por perguntas ou solução de problemas. Então, eu acredito, usando o que eu tive de experiência, que essa é a melhor forma. Muito bacana, Paulo. Nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Para você que está acompanhando até agora, parabéns, cara. Tenho certeza que todo esse conteúdo aqui vai ser transformador para sua carreira. A gente está aqui tendo esse privilégio de ter uma horinha aqui de conversa com o Paulo, mas você pode continuar acompanhando ele através das redes sociais, tá? Segue lá o @Paulo Krenak, né? Então, @Paulo, KRENAC, é o perfil pessoal dele, né? Que também traz muita coisa bacana, tem um /news, né? Muito legal. Né? E tem também o @tradutor tecnológico, né? Em que você ali realmente se dedica à construção de conteúdos voltados para a inteligência artificial. É um projeto aí que está iniciando, mas que em breve tem muita coisa boa aí para acompanhar.
né? E se você percebeu que eu não pedi para você se inscrever, eu não pedi para você curtir aqui esse conteúdo, tá? Porque eu queria que realmente você chegasse aqui até o final do conteúdo e se você acredita que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, né? Curte, deixa seu like. Se você não tá inscrito, se inscreve para acompanhar nossos próximos conteúdos, tá? E se você acredita que você tem uma pessoa que você pode ajudar com esse conteúdo, compartilha também, né? Seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um sócio, né? Então, Paulo, para chegar aqui, para a gente finalizar com chave de ouro, o que você gostaria de trazer aí de insight final para a gente encerrar esse bate-papo, cara? Show. Eu vou falar uma tese que fez eu criar esse perfil do tradutor tecnológico, né? Eu acredito que o conhecimento sobre inteligência artificial ele vai ser commodity nos próximos 5 anos, assim como é a internet. E quem vai se diferenciar nesse mercado é quem vai criar soluções a partir disso e utilizar isso ao seu benefício. Inclusive, eu tenho um propósito muito de inclusão digital, então eu falo até numa linguagem mais simples nesse perfil, eu vou até produzir mais conteúdo pensando nisso mesmo, numa linguagem mais simples, porque a pessoa consiga aprender, e aí eu estou 100% focado em gerar conteúdo de qualidade que é acima da média de qualquer curso que você vai pagar para aprender sobre isso. Então, eu não estou nem focado em infoproduto, em vender curso nesse sentido. Eu estou focado em criar soluções e, no máximo, vocês vão ver ali eu vendendo alguma solução que eu desenvolvi junto com o time ou algo assim. E também estou disposto a prestar consultoria de AI para determinadas empresas, né? E aí, a partir disso, identificar como é que eu posso melhorar a operação dela, assim como a gente pode criar projetos juntos, né? Até num formato de acelerador ali. Então, nesse sentido, meu insight domine para não ser dominado. É isso. É basicamente isso. E vamos viver de arte e de espiritualidade, porque no final do dia é isso que vai mais importar. Com esse super fechamento, a gente fica por aqui hoje, pessoal. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais também sobre a 2R Digital Marketing, também segue a gente lá no perfil da gente no Instagram, @2R Digital Marketing. Também temos um perfil no TikTok, né? E assim como a inteligência artificial vem transformando a nossa realidade, né? Aprimorando nossos produtos, a qualidade de entrega, a padronização do nosso serviço. E você pode contar, inclusive, com toda essa entrega da 2R Digital Marketing para a sua empresa, né? Para o seu negócio. Também você pode, a partir do que você viu e ouviu aqui hoje com o Paulo, né, já abrir sua mente, buscar soluções e trazer essa transformação também para a realidade da sua empresa, da sua carreira. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.